Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Deus abençoe e ilumine a todos nós. Dia 21 de fevereiro de 2023, nessa terça-feira de Carnaval, pedimos a Deus paz, alegria e esperança para todos nós. E o evangelho que nós temos é tirado de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhe: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhe: o que discutieis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos aqueles que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem acolhe uma criança como essa, está acolhendo a mim, e quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. A realidade da acolhida é sempre uma realidade importante na vida do ser humano. E nós buscamos viver de tal modo que Jesus possa nos acolher. O que nós queremos acaba sendo isso, né? A gente quer colo mesmo, né? A gente quer acolhida. Quando a gente celebra aí o Carnaval, a origem da palavra seria o aval da carne. A origem da festa era que se fazia uma grande festa antes da quarta-feira de cinza, porque depois ficavam mais de 40 dias sem comer carne. E para quem trabalha na roça ou para quem tem trabalho pesado, ficar muito tempo sem comer alguma coisa mais forte para o trabalho braçal era uma coisa mais delicada, mais complexa. Então, já que a gente teria que ter o aval da carne, então a gente faria uma grande festa antes de começar a quarta-feira de cinza. E é claro que depois isso se tornou uma festa e foi juntando detalhes. Todas as grandes festas do mundo, elas são uma junção de muitas coisas, como acontece no Brasil, o Carnaval do Brasil. Que alguns acham que é o fim do mundo e acho que sempre essas discussões meio infantilizadas. Eu acho que quem fica condenando todo mundo e querendo enquadrar todo mundo num tipo de vida é porque não está seguro da sua fé. O problema não é se você vai no Carnaval, é como você se comporta lá. O problema não é o que você faz no Natal, mas como você se comporta no Natal. A questão é como que eu me comporto em qualquer ambiente. Porque eu respondo por mim. Agora, quando a gente fica com essas brigas aí de querer condenar, julgar e não sei o quê, patati pataculá, é porque a gente não está muito seguro da gente. Todo ser humano inseguro na fé quer obrigar o outro a fazer o mesmo que você faz. E todo ser humano com muita paz na sua fé e respeitando Deus, respeita também a consciência do outro e cobra do outro a responsabilidade por aquilo que faz. Confúcio, que nasceu em 551 e morreu em 479 a.C., dizia: antes de sair em busca de vingança, cave 2 covas. Achei muito interessante essa frase. Antes de sair em busca de vingança, cave 2 covas. Uma para você e a outra para aquele que você vai se vingar. É a sabedoria dos antigos. Jesus está atravessando a Galileia e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava passando, porque ele estava se dedicando ao ensinar os apóstolos. Estamos indo com Jesus para Jerusalém. É a última viagem de Jesus. Cada evangelista dedica um tempo para isso,
Marcos um capítulo, Mateus 2, Lucas quase 10 capítulos para essa viagem. Atravessando a Galileia, Jesus não quer ser reconhecido porque está ensinando os seus discípulos. É um momento na vida de Jesus que Jesus dá, essa viagem para Jerusalém, Jesus dá mais atenção aos seus discípulos. Jesus abandona e se afasta da multidão e começa a dar instruções e orientar os seus discípulos. Em um período da vida, Jesus dá muita atenção às multidões. Depois, nessa viagem para Jerusalém, Jesus se concentra ao ensinar os seus discípulos. E o ensinamento dos discípulos, ele é muito cruel para se ouvir. O Filho do Homem, ou seja, o Deus humanizado, vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Como entender isso? Como é que Deus pode ser entregue na mão dos homens e os homens matá-lo? Então, nesse anúncio, nesse momento que Jesus vai ensinando para os discípulos, ele está ensinando para os discípulos a dureza da vida humana e aquilo que acontecerá com ele em Jerusalém. Ele começa com essa primeira afirmação, lembrando que Filho do Homem é o Deus humanizado, né? O Deus que se encarnou. Então, esse Jesus que é o Filho do Homem humanizado será entregue às autoridades, viu? E às mãos dos homens, e eles o matarão. Mas em 3 dias, ou 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Então o fim do Filho do Homem não é a morte, é a ressurreição. 3 dias depois. O fim da viagem a Jerusalém é a ressurreição. Não é a sexta-feira da paixão, é o domingo da Páscoa. O caminho de Jesus e o fim o destino de Jesus é a ressurreição, que passa pela morte, porque tem que passar, não dá para você ressuscitar se você não morre. Mas a morte não é o ponto final. E por isso que Jesus vai dando atenção a eles. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Então, nesse momento de ensinamento de Jesus, há uma dificuldade, há uma angústia, não está entendendo nada, viu? Mas não vamos perguntar não, porque vai que, né? A gente escuta, ele já ficou bravo esses dias lá, que a gente não conseguiu expulsar o demônio daquela criança, ele já protestou, então como é que a gente vai perguntar alguma coisa para ele, viu? Mas ficaram quietos, viu? Eles chegaram a Cafarnaum, estando Jesus em casa, Jesus perguntou, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Viu? O que você estava conversando pelo caminho? E o assunto da conversa era quem era o maior. Viu? E é claro que diante dessa situação, então o que nós temos agora no Evangelho para nos ajudar? Há um medo de perguntar para Jesus, que Jesus já tinha feito um protesto, até quando que eu tenho que ficar perto de você? Até quando que eu preciso suportar-vos? Eles não sabem. Nessa viagem, nessa circular, ao voltar para Cafarnaum em casa, Jesus pergunta qual era o assunto da conversa de vocês. Diante do anúncio da ressurreição e da morte. E eles não entendiam nada sobre aquilo, mas resolveram mudar de assunto. É o que a gente faz hoje em dia, né? Você está conversando sobre um assunto, a pessoa não quer escutar, aí ela muda de assunto e vai falar sobre outras coisas. Você que está dizendo alguma coisa, a pessoa não quer e ela muda de assunto, quer falar de outras coisas. Ignora o que você fala e nem presta atenção no que você fala. E aí a questão é quem é o maior. E aí Jesus tem que chamar todo mundo para uma reunião. Pessoal, olha, quem é o maior é quem serve o servidor. Viu? Quem é o maior é aquele que acolhe uma criança, que criança não era contada, não fazia, tanto que lá alimentaram tantos mil homens, sem contar crianças e mulheres. Mulheres e crianças não eram contadas, não tinha valor nenhum. Essa questão de mulheres e crianças primeiro, isso é uma coisa da modernidade ou da Idade Média para cá. Mas até lá, quem se salvava eram os homens primeiro, porque a gente precisava era de mão de obra. E crianças e mulheres não eram mão de obra para serviço pesado. Então a gente reza para que a gente tome cuidado quando a gente começa a pensar em quem é o maior. E a gente sempre tem essa tentação, né? Quem que é o mais importante, quem que é o maior, quem que é a referência. Que Deus nos livre dessa tentação e nos dê a coragem de acolher. Acolher Jesus, acolher o mais frágil, para que a gente possa também acolher Deus na nossa vida, com paz, esperança e saúde. Um abraço e até mais.